Começa agora o programa Reputação em Foco, que debate a percepção e a avaliação de marcas pelo mercado e pelos consumidores. Apresentação da jornalista Camila Andrade. Olá, está começando mais um programa Reputação em Foco. Meu nome é Camila de Andrade, sou diretora executiva da agência Portia. E hoje eu estou recebendo aqui no programa o sócio-diretor da Sky Group. Ele é especialista em otimização de processos e riscos operacionais, é o Daniel Schneider. Daniel, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Então, Daniel, eu tô super curiosa, na verdade. Achei seu trabalho, sua história interessantíssima, né? Eu queria que você primeiro explicasse para todo mundo o que a Sky faz, né? E o que significa ser especialista em processos e riscos. Na prática, né? Exatamente como isso funciona. Tá, a Sky foi fundada no ano de 2000, né? Depois que eu tive uma longa experiência militar na área de pesquisa do Serviço de Inteligência de Israel. Eu saí de lá com muitas ideias e muito conhecimento novo. Eles investem bastante em cada membro da equipe, né? E a ideia era aplicar esse conhecimento nas empresas para ajudar elas a aumentarem receita, diminuir custos e mitigar os riscos operacionais, né? Então, O que é otimização de processo? Otimização de processo, a gente pode pegar um processo de recursos humanos, da contratação de alguém, a gente pode pegar o processo de como aquela empresa dá crédito para outras empresas, a gente pode pegar o processo de como é gerida a contabilidade da empresa, as vendas, né? A empresa é cheia de processos, cada departamento tem processos e os departamentos entre elas falam entre eles. A otimização de processo é fazer ele mais efetivo, fazer ele trazer mais resultados com menos recursos investidos. Então essa é a otimização do processo. É a performance, vamos dizer assim, melhor performance da empresa, né? Integrando departamentos e internamente entre os departamentos também, né? Exatamente. Você vem numa empresa, por mais que ela tenha bons resultados, existe vícios na empresa, existe uma cultura, ela já está acostumada a fazer coisas da forma que ela já fazia. Uhum. Então vem alguém de fora e vem com uma mente aberta, depois que você viu dezenas e centenas de outras empresas, então você vem com muitas ideias, você consegue melhorar o que ela já faz. Sim. Então esse é o conceito da otimização de processos. Vou contar uma história de um presidente de uma empresa brasileira grande, né? Uma empresa brasileira que vende mais ou menos R$1 bilhão ano. E eu perguntei para ele, mas humildemente, né? Como eu posso ajudar você aqui, né? Quem eu posso ajudar você? Eu falei, pô, Daniel, eu tô aqui, eu sou presidente da empresa, todo mundo só me dá notícia boa. Sim. E de repente explode um problema aí que eu falo, mas pô, para esse problema ter explodido dessa forma, deve ter tido vários sinais, mas todo mundo só me passa coisas boas, só tá tudo acontecendo aqui é bom. Sim. Eu preciso de alguém externo, de confiança, que vai, olhe e dê uma opinião objetiva, de fora, e diz de verdade o que está acontecendo. Então esse é o trabalho que a Sky Group faz. A gente tenta olhar todos esses processos, achar formas de melhorar ele. A área acadêmica que mancha com isso se chama pesquisa operacional, né? É uma área, em inglês é Operational Research. Tá? E vem melhorar o funcionamento operacional da empresa como um todo. Tá? A área de mitigação de risco é uma área bem interessante, principalmente porque ela é nova nas empresas, não é algo que muitas empresas fazem hoje em dia. Tá? Naturalmente a gente viu já na crise de 2008, que a falta de uma boa gestão de risco pode fazer uma catástrofe mundial. Né? Sim. Então, a área de melhor gestão de risco, vamos pegar uma empresa. Então, uma empresa, eu tive um caso ultimamente com um cliente, que ele falou que ele não precisa de melhorar os processos dele de crédito porque ele não tem inadimplência. Então, eu pedi para ele, faz uma lista de quanto representa cada cliente da sua receita.
Então ele veio, trouxe a lista e um dos clientes representava 50% da receita dele. Eu falei, então, isso é um risco. Você tem um risco de crédito enorme, né? Sim. Você não tem inadimplência não significa que você tem uma boa gestão de crédito ou os seus processos de crédito. Você tem uma péssima gestão de crédito. Você tem que mudar totalmente os processos que estão relacionados a isso. Isso não podia nem ter acontecido. E se esse cliente sair, né? E se esse cliente, por alguma razão, falir, sei lá, qualquer coisa assim pode acontecer, né? Decidir trabalhar com outra empresa, né? Corta. Claro, trocar de parceiro e tal, é verdade. 50% da receita desaparece, o custo fixo dele já fica alto demais, ele vai começar a queimar as reservas, em mais ou menos um mês ele quebraria só nesse cenário. Então, e ele nem imaginava que ele corria um risco seríssimo, né? Não, pra ele tava tudo bem. Tava tudo bem. Exatamente, né? Tipo, a empresa tá tendo receita, tá tendo uma receita de despesa, então não tem nenhum problema. Isso é uma visão que tem muitos empresários brasileiros têm, né? Sim. Olha um dia de amanhã, mas não uma semana, um mês, um ano. Acho que o Brasil é assim, né? Eu acho que de uma forma geral, né? Eu gosto muito dessa área de processos, sabe? Já perguntaram para mim uma vez, um cliente perguntou para mim assim, mas assim, peraí, você trabalha com consultoria de reputação, o que tem a ver com processos, né? Aí eu falei para ele que a imagem dele, ela hoje é um ativo muito importante, né? Apesar de ter suas características intangíveis, ela é um ativo extremamente importante, que quando acontecesse algum abalo na imagem dele, ele ia me dizer, então ia começar a aparecer, né, os probleminhas de processo interno e também como isso refletiria externamente, né? E ainda é difícil de poder ver isso. E as empresas que têm o profissional que trabalha com processos, é mais fácil, sabe, para mim aplicar a consultoria de imagem. É bem mais fácil, né? Porque assim eu não preciso entrar em melindres que vão dizer que não é a minha área. Eu converso com o profissional e falo para ele como está funcionando a integração do RH com a comunicação, do marketing com o gestor, com a parte administrativa. Ele vai poder me dizer, então, como que isso funciona. Claro que eu tenho as minhas limitações, né? A comunicação, a parte de reputação, a gestão de reputação pode ir até determinada parte, mas com a ajuda dele eu posso potencializar o trabalho dele, na verdade, né? E aqui no Brasil deu um boom nessa área. Algumas fundações como a Vanzolini, por exemplo, abriram cursos de gestão de processos e cursos até longos, até de 2, 3, 4 anos, e aí deu uma esfriada, assim, hoje já não tô vendo mais de novo internamente o profissional de processos, assim, você acha que isso é característica brasileira? Isso é uma pena? Isso? Como é que você vê isso? O executivo ele tem que entender que a reputação está extremamente atrelada aos processos operacionais. Então não adianta você fazer aquela propaganda excelente na TV, na rádio, na televisão e dar um péssimo serviço de atendimento ao cliente, né? Sim. Então o profissional que trabalha a melhoria dessa imagem, a melhoria da reputação, ele tem que estar extremamente focado nessa parte interna, não só na parte externa. Porque, claro. Né, o que é reputação se não é a credibilidade da mensagem que você está dando? Você fala, eu dou um bom serviço e eu realmente dou aquele bom serviço, né? Então se você fala eu dou um bom serviço e no final você não dá um bom serviço, você está prejudicando a sua própria imagem, você está prejudicando a tua reputação. E hoje nessa época de internet a informação passa muito rápido, né? Então as pessoas vão saber, as pessoas vão falar. Vai ficar lá na rede. E vai ficar lá na rede. Vai tem o que fazer. Vai ficar lá, entendeu? Por mais que a pessoa melhore, né? E ali aquilo vai ser uma manchinha e ela vai ter que gerir aquela manchinha para o resto da atividade daquela empresa, né? O profissional, o executivo brasileiro, ele tem ciência do problema, ou ele tem dificuldade de achar pessoas capacitadas para atender a necessidade dele. Então, ele prefere não fazer do que eventualmente pegar alguém que não tenha habilidade para gerir isso, porque é algo muito complexo. Então, quando a gente fala de reputação, a gente não está falando de alguém júnior, a gente está falando de alguém sênior, a gente está falando que tem que ter uma capacidade de entender o negócio como um todo. Você tem que entender os processos, tem que entender a empresa para depois vir e dar uma boa opinião, né? Isso aqui não tem muitas pessoas Não tem, no Brasil não tem mesmo. São poucas as pessoas que eu conheço que trabalham com isso. Infelizmente.
E eventualmente todo o mercado ele evolui. Então, se o júnior não tem a oportunidade de evoluir, já que ninguém precisa dos serviços dele, então ele vai acabar achando outra profissão, né? O que eu ia te falar é o seguinte, eu teve um tempo, quando eu comecei a ver a integração da gestão de processo com a gestão de reputação, eu entrei em contato com uma fundação que dava um curso nesse sentido, e eles perguntaram para mim assim, mas você não pode fazer o curso de gestão de processo? Mas por que eu não posso fazer? Então, mas você é da área de comunicação? Eu falei, nossa, realmente eu não posso fazer, porque se o coordenador do curso tem essa visão, então realmente não tem a ver com o que eu gostaria de aplicar na gestão de processos, né? Ele falou que eu não ia acompanhar, entendeu? Aí eu falei, bom, ok, obrigada. Falei pra ele, obrigada, tal, mas então é lógico que aí eu fui estudar por mim mesma, né? E aí conversando com profissionais de processos e tal, eu continuo com a mesma impressão de que juntos é possível fazer uma consultoria muito bacana. Sim, sem dúvida. Hoje tem que integrar as profissões. Um advogado, se ele só entende de direito, ele não vai ser um bom advogado, ele não vai conseguir te dar uma boa consultoria jurídica, né? Um profissional de comunicações não é diferente. Se ele não entende de processos, ele não vai poder fazer um bom trabalho, porque como ele vai adaptar a mensagem dele se ele não entende de fato o que é possível ou não é possível, né? Então, né? E aí que Batista que eu diga que que não adianta ficar, né? E até você vê, até tem um ponto aí que talvez é ilegal fazer o que ele fez, né? Vim dar mensagens para o público excelentes e usou toda a reputação e a credibilidade dele, e operacional não conseguiu atender a demanda, né? Então tinha um gap aqui que foi terrível. Agora todo mundo está claro para todo mundo que foi errado. Foi uma gestão ruim da reputação, foi uma gestão ruim da operação. Do processo. Tem que estar sincronizado, não adianta separar as duas coisas, não vai funcionar. Tá. Daniel, eu vou para um intervalo rapidinho e aí a gente volta para continuar esse papo bacana, tá bom? Você está ouvindo o programa Reputação em Foco. Apresentação da jornalista Camila Andrade. A Gabi é amiga do Júlio, que é amigo da Thalita, que é amiga do Jean, que é amigo da Marília, que é amiga do Boldrini. O Brasil tem um dos mais elevados índices de sucesso no tratamento do câncer infantil.